E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. As penas para o operador financeiro do chamado mensalão Marcos Valério e seus sócios revigoram a polêmica sobre os critérios do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós recebemos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, para uma avaliação de eventuais riscos de abalo na credibilidade da maior corte do país. Ministro, muito obrigada por estar conosco. Os aliados dos condenados neste julgamento estão fazendo duras críticas a critérios do Supremo. Agora, na hora das penas, advogados dos réus estão se manifestando e entendendo que há um rigor excessivo e têm expressado isso. O de Marcos Valério disse que a pena para o cliente dele é absurda e desarrazoada. Para o senhor, o Supremo Tribunal está com excessivo rigor, está atuando para apenar de forma a servir de exemplo para o país? A meu ver, o Supremo está agindo com toda com observância da Constituição e das leis do país. Critérios de avaliação de conduta dependem muito de avaliação subjetiva de cada juiz. Mas os critérios estão previstos na lei e estão sendo declinados fundamentadamente. É bom até que haja um contraponto entre o relator e o revisor, um pouco mais rigoroso, outro um pouco mais suave na fixação das penas. E, no meio termo, os outros ministros estão também depositando seu voto. Eu creio que não há nenhum abuso, nenhum propósito de perseguição, não há violência. O que há é legalidade dentro do Supremo Tribunal Federal. E como é que o senhor entende essas reações que estão entendendo que o julgamento, pela visibilidade que tem, está sendo transmitido ao vivo para o país, para o exterior, pela internet, e estão entendendo que esse é um julgamento político, que é um tribunal de exceção, porque não considerou as provas e condenou sobre o que tinham de indícios? Como é que o senhor entende esse tipo de argumento daqueles que estão indignados? Eu acho que a única vantagem de ser transmitida ao vivo pela televisão é exatamente essa. Mostra que cada um dos ministros está fundamentando seus votos, declinando os artigos nos quais estão baseando seus votos, apontando as circunstâncias que acham que a pena deve ser agravada ou diminuída. Não há razão alguma para se entender que há espírito de perseguição. E podem ter certeza de que ao final ainda vai ser encontrado um meio termo para que não se chegue a uma pena um tanto quanto exagerada, mas também que não fique aquém do que é previsto na lei. E essa questão da cadeia? Sobre as penas, há quem entenda que para crime econômico, crime como esse, que envolve a corrupção, a mudança, a corrupção das ideias das pessoas e através do dinheiro, entretanto não é violência, não é uma ameaça para a sociedade em termos de violência. Então, há quem entenda que penas alternativas deveriam substituir a cadeia, a prisão. O senhor concorda? As penas alternativas são feitas muito mais para as hipóteses de crimes apenados com detenção. E aqui se trata de penas de crimes apenados com reclusão, que é uma pena mais severa no cumprimento, não só na previsão da pena, mas no cumprimento da pena. É regime fechado e a evolução para um estágio mais favorável ao réu vai depender de uma porção de circunstâncias. E passa primeiramente para um regime semiaberto e depois para um regime aberto. Mas há uma parte em que a pena é cumprida estando o réu recluso. Não se afasta do presídio. E se alguma queixa pode haver, é com relação ao tipo de crime que foi praticado. Os crimes são graves.
E isso é por isso que as penas são graves. O senhor acha que esse julgamento terá algum efeito na maneira de fazer política no Brasil em relação a tantas denúncias que nós temos de corrupção na administração pública em nosso país, nas diferentes instâncias? Eu espero que sim. Mas o senhor acha que poderá ter um efeito assim? Ainda eu preciso ver para crer, mas espero que sim, que tenha esse efeito também educativo. E mostrar que as pessoas... Nós já tivemos um presidente da República que não pôde exercer o mandato porque foi impedido pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. E as decisões do Senado foram prestigiadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora temos alguém muito próximo do presidente da República e gente das finanças, gente da publicidade e principalmente políticos e homens de governo. E isso é que está provocando essa grande repercussão. Na verdade, os crimes são até corriqueiros, praticados na vida comum. Só que aqui envolve personagens incomuns. Daí o alarme, daí o susto, daí a impressão que causa. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, ao final, vai encontrar uma solução que não cause esse trauma todo, mas que seja exemplar, para mostrar que é para ser cumprida. E que esse tipo de conduta não deve ser tolerado no país. Ministro Sidney Sanches, a última questão. O senhor acredita que a imagem do Supremo Tribunal Federal possa ser atingida nesse julgamento por essas reações que não estão aceitando os critérios adotados e as decisões que já foram tomadas? E mesmo com manifestação popular que já está sendo cogitado pelos aliados dos condenados e simpatizantes, isso pode afetar a imagem do Supremo Tribunal Federal, a credibilidade da Corte Maior? Eu acho que não. A credibilidade do tribunal sempre esteve em foco. Só que nem sempre os casos que chegam ao Supremo despertam tanta curiosidade, tanta emoção e tanta paixão. Porque, afinal de contas, também partidos políticos estão envolvidos. Não é um partido, são vários partidos. E são homens ligados à cúpula dos partidos e também à cúpula do governo. De maneira que tudo isso impressiona, causa uma certa perplexidade, mas eu não acredito que o Supremo vai perder credibilidade com isso. Se ele já não tinha, vai ter mais agora, porque o povo vai ficar sabendo que é para valer, não é para brincar com o crime e fazer da justiça piada de salão. Muito obrigada. Uma boa noite, ministro. Boa noite, obrigado. Estela.